Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje, com a nona mensagem do livro Jesus no Lar, que a minha mãe Marinês Lianiva fará a explanação. Ela já está aí chegando, vamos aguardando alguns minutinhos para a preleção dessa maravilhosa mensagem, o mensageiro do amor. Bem-vinda, Dinda, bem-vinda, minha irmã. Estamos aguardando a chegada da mamãe para a nossa live de hoje, com essa mensagem linda, nona mensagem, o mensageiro do amor. Então vamos aguardar. Enquanto isso, nós vamos nos conectando a Jesus, serenando os nossos corações, sentindo a amorosidade, a paz, já pedindo para que a espiritualidade amiga possa abençoar, proteger o nosso lar, colocando a aguinha para fluidificar, aproveitando esses momentos, aproveitando ao máximo esse benefício maravilhoso que é estarmos todos juntos, conectados aqui, com a intenção de trazer Jesus para o nosso lar, né? Obrigada, irmã. E aí vamos aguardando a chegada de Mames. Eu vou aproveitar enquanto ela não chega. A mensagem de hoje me fez lembrar, depois eu mostro novamente no final, porque vai falar sobre, né, o mensageiro do amor. E tem esse livro que eu gosto muito. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. É um livro do Vanderlei Soares de Oliveira, pelo Espírito José Mário. Então, olha só, é um livro que eu recomendo. Ele fala também muito sobre os desafios da convivência no centro espírita. Olha lá, a mamãe chegando. Bem-vinda, Mames! Bem-vinda, meu amor! Eu aguardo a senhora enviar a solicitação. Perfeito, chegou aqui já para mim. Olha, estão ao vivo. Olha lá, aguardando. Ai, bem-vinda, Mames! Já estamos aqui, a Dinda e eu, já exibi o livro, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Já falei que será a nossa nona mensagem, mensageiro do amor. Ô, mãe, a senhora consegue colocar o seu celular um pouquinho mais virado para a senhora? Para que não fique muita distância aqui em cima? Um pouquinho, levemente. Só para a senhora. Isso, perfeito, perfeito. Perfeito. E se a senhora precisar se movimentar, a senhora não sai de cena. Tá maravilhoso. Muito bom. Então, Mames, bem-vinda. Já falei da água fluidificada, da gente se conectar com a espiritualidade maior para a gente aproveitar o máximo possível dos benefícios desse momento, dos benfeitores amigos, dessa mensagem linda que nos acrescentará, como toda semana acontece. Então, que a senhora seja amparada, que a luz do seu amor possa brilhar nos nossos corações e que nós possamos estar abertos para receber todos esses assim benefícios. Seja. Fique à vontade, mãe. Que haja alegria, né, em nossos corações e que sejam ligados com a espiritualidade superior. Então, hoje, nós vamos falar sobre a lição 9 do nosso livro Jesus no Lar, o mensageiro do amor. Então, Jesus, reunido com seus discípulos, né, estava falando a respeito da importância dos sábios da terra. Jesus tomou a palavra e contou, assim, tranquilo, com bastante coerência, de uma forma bem compreensível, de uma forma muito simples. Então ele começou a sua narração. Há muitos anos, quando o mundo perigava em
grave crise de ignorância e desumanidade, o poderoso Pai enviou para o mundo um mensageiro da ciência, com a missão de levar a gloriosa bem-aventura da mensagem da vida eterna. Então, quando esse mensageiro da ciência chegou aqui na Terra, reencarnado, possuindo assim muitos conhecimentos, ele fez-se professor. Porém, o servidor da palavra do Pai, esse que tinha vindo da espiritualidade superior, uma missão de desenvolver aquele ensinamento que o Pai tinha programado para ele e ele tinha aceito, qual seria essa missão? Seria levar a mensagem da vida eterna. Mas ele desviou-se dessa missão. Por quê? Porque ele se deixou levar, assim, sabe, pela letra. Ele se apaixonou tanto, assim, pela letra, ele era tão interessado que ele, assim, ficou exclusivamente preso em obras da inteligência. Então, o que aconteceu? Ele, na realidade, a mensagem que ele queria que levar a todo o povo não foi levada. Então, com isso, como ele se interessou só por essa parte, pelas obras da inteligência, ele, na realidade, ele, assim, se afastou desse povo inconsciente, né? Esse povo mesmo mais animalizado. E ele sentia-se, então, enojado com o contato junto a essa multidão ignorante. Declarava-se pioneiro em sabedoria e luz. Portanto, para ele, as pessoas comuns não tinham competência para compreendê-lo. O amoroso Pai, observando tudo isso, vendo que seu mensageiro fora incapaz de atender aos compromissos assumidos, o que ele fez? Ele enviou outro mensageiro da ciência, que também não atendeu ao propósito do Pai, que era a de levar a mensagem da vida eterna a todo o povo da Terra. Transformou-se, após algum tempo, em um médico admirado. Então, este segundo enviado pelo Pai aqui para a Terra, pela providência divina, ele refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, atendendo enfermos importantes, enfermos ricos, que podiam lhe dar grandes recompensas. Então, também distanciou-se das pessoas comuns, por achá-las extremamente reles para cativar-lhe a atenção. O Pai, compassivo e misericordioso, determinou o quê, então? A vinda de um terceiro emissário da ciência. Esse também não atendeu ao pedido do Pai, pois afastou-se dos humildes e dos pobres, pois como célebre guerreiro em que se transformara, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a fama e a celebridade dos dominadores sanguinolentos. O cérebro guerreiro usou a velocidade da espada com perfeição, com maestria. Pôs-se
ao lado de homens astutos e vingativos. Desviou-se também do compromisso assumido junto ao Pai. O que será que fez o Senhor diante disso? O Senhor, entristecido com tanto insucesso, tantos mensageiros da palavra do Senhor que não desempenharam suas missões, enviou outro mensageiro, outro emissário da ciência, que logo se fez primoroso artista. Isolou-se em salões ricos e fartos, compondo música que levasse muito prazer aos corações dos homens que se achavam felizes. Afastou-se do povo humilde e pobre. Afirmava que as pessoas simples e humildes não alcançavam a delicadeza de suas obras, e acreditava ser excessiva para os outros. O pai, amoroso, com tantas negações, vendo que esses trabalhadores enviados por ele para a terra, a fim de levarem essa mensagem que era tão importante, falando da vida eterna ao povo, não tinha atingido objetivo nenhum. Então, ele resolveu, na realidade, mandar o quarto mensageiro. Qual foi o primeiro mensageiro? Foi o mensageiro que se dedicou às letras. O segundo mensageiro foi aquele que se achava o quê? Que se achava muito importante. Se transformou naquele médico famoso. Aí teve o outro mensageiro que se formou, era um grande guerreiro e achava que o povo só podia aplaudir. E o quarto mensageiro, na realidade, ele era, assim, um artista. Então, ele ficou preso nos salões para atender as pessoas de posse, de posição social, porque achava que eles podiam entender a obra de arte dele, porque ele era um grande compositor. Mas o pai amoroso, então tão preocupado, por quê? Porque ele queria que fosse levado essa mensagem da vida eterna. Qual seria a importância dessa mensagem da vida eterna? Porque as pessoas, compreendendo que eles nunca morreriam, eles viveriam para a eternidade. Então, eles haveriam de mudar a sua forma de pensar. Eles haveriam de entender que durante a existência deles, eles poderiam crescer até alcançar o reino dos céus. E como esses 4 mensageiros da ciência não atendiam, não seguiam as orientações recebidas, o pai amoroso mandou um mensageiro do amor aos homens da terra. Por isso que esta lição se chama o mensageiro do amor. Então, esses mensageiros da ciência, que foram 4, na verdade, que era o professor, depois era o médico, depois era o lutador, o guerreiro, depois era o artista. Então, eles realmente não se prestaram àquilo que era tão importante para si. Então, quando o pai mandou esse outro mensageiro, logicamente, ele estava com a esperança de que fosse um mensageiro do amor pelo povo, para atender aquela população tão necessitada. Então, transformou-se, após algum tempo,
logo que ele chegou na Terra, na realidade. Né? Por quê? Porque ele já chegou com outra mentalidade. Tanto é que a gente fala que ele chegou com amor ao povo. Né? Então, ele, na realidade, ele fez assim, ele chegando aqui na Terra, ele percebeu, ele enxergou os quadros da Terra com imensa piedade. Ele compadeceu-se do professor, ele compadeceu-se do médico, do guerreiro, do artista e da multidão que se entregava à selvageria e à desventura. Então, diante deste quadro, com o propósito de trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servidor zeloso, amoroso de todos que estavam ao seu redor. Então, seu trabalho estava a serviço geral, a benefício de toda a população. Então, aqui nós vamos entendendo já a grandiosidade desse espírito. Então, ele não foi atender só os pobres, os humildes, mas ele foi atender os orgulhosos, os ricos, né, os desaventurados, aqueles que não tinham aquele conhecimento necessário para entenderem a grandiosidade do Pai. Então, diante de todo esse quadro, ele, na realidade, com o propósito de trabalhar em nome de Deus, ele transformou-se no servidor zeloso e amoroso de todos. Seu trabalho estava a serviço geral, a benefício de toda a população. Identificou-se com o povo que viera servir em nome do Pai. Sabia perdoar, sabia desculpar o próximo, tantas vezes quanto fosse necessário. Também se propunha a repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se recebia ofensa, se recebia humilhação, ou mesmo perseguição, via uma oportunidade de vencer um desafio. Então, olha que colocação mais linda, né, desse mensageiro do amor. Quer dizer, diante das dificuldades, dos tropeços da vida, das injúrias, das difamações, o que ele via? Ele via uma oportunidade que estava surgindo na sua vida para que ele conseguisse vencer aquela dificuldade. Então, ele não reclamava, ele não blasfemava, mas ele entendia que eram situações difíceis, que ele havia de trabalhar nele para que ele o quê? Evoluísse, para que ele se modificasse, para que ele aceitasse, para que ele entendesse o próximo como seu irmão necessitado. Então, na realidade, ele recebia todas essas ofensas, essas humilhações, essas perseguições, sempre como um desafio a vencer. Olha que coisa linda, né? A barreira. Como que eu posso vencer essa barreira? Então, ele buscava compreender esses ofensores, porque ele via neles um desafio benéfico por dar-lhe a oportunidade. Olha que coisa importante. A oportunidade do que, na realidade? A oportunidade de crescer, de uma ação regeneradora, mostrando ao Pai que era merecedor da confiança que o Pai depositara nele. Então, seu trabalho, sua dedicação eram constantes. Tudo feito com amor e compreensão por seus irmãos de luta. Muitas vezes orava por eles, pedindo socorro
olha do céu, diante de tantas calúnias e sarcasmos sofridos. Então, olha que coisa linda, quer dizer, ele sofria toda aquela humilhação, aqueles ataques, e ele orava e pedia ajuda para o céu. O que ele podia fazer para ajudar essas pessoas? Para as pessoas crescerem espiritualmente. Então, nesses momentos, ele buscava forças para compreender e perdoar, trabalhando na melhora, olha, dos companheiros animalizados. Eram irmãos que desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai. Esse Pai bondoso, esse Pai amoroso que lhes dera a vida. Então, acabada essa narração de Jesus, né, feita por ele, Jesus fez um pronunciamento de ensinamento. Eu vou ler o que Jesus falou. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Então, essas são as palavras de Jesus, né? Então, após essa fala do mestre, houve um silêncio espontâneo entre todos os presentes que estavam ali reunidos. E Jesus ainda, com expressivo acento na voz, também eu vou ler para nós, que são as palavras que Jesus assim se dirigiu àqueles que estavam ouvindo. Ele disse o seguinte: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Isso é muito lindo, mas é muito lindo. Então, por que Jesus... Olha, a comparação, Jesus tem... É sabedoria mesmo, né? Ele fala as duas asas do anjo. Porque o anjo, supondo-se que ele voa, ele tem que ter duas asas. O passarinho tem que ter duas asas. Se cortarmos uma das asas, eles não conseguem voar. E nós sabemos que para o nosso crescimento, nós temos que desenvolver tanto a parte intelectual quanto a nossa parte moral, a nossa parte assim, espiritual. Por isso que ele fala as duas asas, a sabedoria e o amor. Então, nós sabemos também que nesse livro, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caio Archúvel, existe uma parábola muito interessante, que é a parábola do grão de mostarda, aonde Jesus faz uma comparação assim muito interessante. E eu vou ler a parábola. Eu preciso ler a palavra. E vamos prestar atenção nela, porque o resto da nossa prosa hoje vai ficar assim ao redor disso. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Então, essa parábola é uma citação de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, veja bem, Jesus se refere ao reino dos céus e à fé nessa parábola
Agora pergunta. Vamos fazer uma pergunta para nós. Onde é que está esse reino dos céus? Então vem a explicação. Ele está em todo lugar. Ele está acima de nós, abaixo de nós, está à direita, está à esquerda. Porque, na realidade, ele representa esse espaço incomensurável. Esse espaço que não pode ser medido. Não tem como medir. Então, nós, assim, nem podendo medi-lo, se observarmos, nós vamos ver nele a presença de astros e estrelas resplandecentes. Ainda existe neste reino dos céus, assim, multidões de seres e de mundos. Então, é uma coisa muito profunda, né? Veja essa parábola, onde Jesus vai chegar para nos dar esse ensinamento. Então, o reino dos céus é o lugar onde se exibem as realizações do Pai. Onde existe tudo, onde tudo foi criado. Maravilhas da arte e da ciência de Deus. Era essa a vontade do Pai. Era levar aos homens da terra a mensagem da vida eterna e a possibilidade de conhecer este reino. Quando enviou para a terra os mensageiros da ciência. Então era isso que Jesus quis, né? Dar essa oportunidade para que esse povo conhecesse essa nossa vida eterna. Quando Jesus compara essa maravilha de reino a um grão de mostarda, o que ele quis nos dizer? Ele quis nos dizer, na realidade, que só conhecemos esse reino após estudá-lo e conheceremos o grão de mostarda após plantá-lo em terra fértil e vê-lo crescer. Na história contada por Jesus, o mensageiro do amor, os 4 mensageiros da ciência não conheciam esse reino dos céus. Por quê? Porque eles se perderam pelo orgulho, se perderam pela vaidade, se perderam pelo desamor. Aos nossos olhos da carne, nós não conseguimos dimensionar esse reino de Deus maravilhoso, né? Como nós também não dimensionamos o tamanho da hortaliça, da mostarda encerrada num grão pequenininho, que é dos menores grãos. Como é que nós temos que fazer, então? Nós temos o quê? Nós temos que estudar. Então, nós temos que estudar o reino de Deus. E após plantarmos a sementinha, é uma forma de estudá-la também. Essa sementinha de mostarda, nossa inteligência vai se expandir. Então, ela se expande em amplitude. Então, ela terá capacidade de maior compreensão. Vai abrir em nós um campo maior de conhecimento e de sentimento. Nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de analisar, transformar-se-á. E não tem como ser diferente. É o conhecimento. É aquilo que nos sensibiliza, que mexe conosco. Então, traz enriquecimento aos nossos olhos e ao nosso coração. Faz com que cresçamos como pessoa. Assim como acontece com o grão de mostarda plantado que desabrocha em grande hortaliça. Se crescermos espiritualmente em conhecimento
E em sentimentos elevados, podemos nos transformar em mensageiros do Senhor, tornando-nos um centro de apoio aos nossos irmãos que buscam ajuda, que buscam esclarecimento. Quando nós falamos em irmãos, nós nos referimos a irmãos encarnados e irmãos desencarnados, porque todos buscam esse auxílio moral, esse auxílio espiritual. Então, vamos encontrar também essa ajuda aos pássaros em busca de lugares exuberantes e com grande assim, sombra para que eles pousem nos galhos, né, do pé de mostarda. A semente plantada e desabrochada. Então, nesta narração de Jesus, o mensageiro do amor, percebemos a importância do trabalho feito por esse mensageiro, levando ao povo tão necessitado de orientação a compreensão, o amor e o perdão. Seu coração compreendia a limitação daqueles que estavam ao seu redor. Por isso ele não esmorecia. Suportava ofensas, suportava ataques, suportava, assim, injúrias realmente, né? Pois seu propósito era servir em nome do Senhor, encontrando em seu caminhar um campo de regeneração e uma oportunidade de cumprir sua missão na Terra, ajudando o próximo e a si mesmo. Vamos lembrar aqui que toda vez que eu estendo a minha mão para socorrer um irmão, a primeira ajuda é a nossa. Nós recebemos essa ajuda. Então é uma coisa muito importante na nossa vida, para que a gente assim pense, para que a gente analise, para que a gente reflita bastante. Então a sua inteligência já havia se dilatado por tudo isso que ele fazia. Já está bem claro para nós que ele já era realmente aquele espírito mais compreendedor, aquele espírito jamais evoluído. E, portanto, seu olhar e seu coração já viam e sentiam a transformação interior tão necessária à nossa evolução espiritual. Então, isso acontece na alma humana, no reino dos céus. Então, olha agora a comparação. Vamos analisar. A sementinha colocada em cada um de nós, nos nossos corações, que é a centelha divina, ela precisa desabrochar. Mas isso vai depender do quê? Isso dependerá da nossa boa vontade, do nosso esforço, da pesquisa, do trabalho, do estudo. Esta transformação ocorrerá com esforço, luta, perseverança, muita fé e amor. Então, como acontece com a semente de mostarda, que precisa ser plantada em terra boa, regada, cuidada para desabrochar e se transformar em abrigo para os pássaros, nós precisamos também regar, cuidar da sementinha no nosso coração. Porque a terra do nosso coração depende do tratamento que nós vamos dar a ela. Para que essa sementinha, para que esta centelha divina desabroche
e venha brilhar, demonstrando a nossa evolução espiritual. Então, o mestre fala do quê? De fé e de amor. Ele fala, né? De fé e de amor. Ambos crescem em nós. Seguindo o quê? Seguindo nossos desejos e a nossa vontade. Operando em nós mudanças para um campo mais largo, mais aberto, de horizontes mais dilatados. A fé, para ser verdadeira, nos leva ao estudo, à análise, à pesquisa, sem espírito preconcebido, e cresce no conhecimento e na vivência de Jesus. Então, é muito bonito isso, né? E eu tirei também desse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, uma frase que eu achei assim, muito importante, que eu vou ler para nós. Então, são palavras da parábola do grão de mostarda. Assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Então, essa lição é uma lição assim, muito bonita, né? Muito bonita. E eu queria assim, encerrar a nossa live hoje falando sobre um soneto de Vinícius de Moraes, que chama Soneto de Fidelidade. Vai falar em amor. Então, vamos assim nos enriquecer. Vamos pensar esse amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a um ente querido, amor a um companheiro, uma companheira, a um filho. É o amor. Então, o soneto começa assim. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se escolha, se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, no seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, a fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Que Deus nos abençoe. E assim sejamos, né? Vamos ver se essas asas do conhecer e do amor estejam presentes na nossa vida. Que assim seja. Muito lindo, mãe. Muito linda essa mensagem. Acrescenta muito, nos faz refletir, né? A Dinda colocando aí, amém. A Lena, que lindo. A Gláucia falando que saudades, Dona Marinês, né? Tivemos aqui com a Maria Pagã, a Dinda, a Márcia, que eu já falei, as suas duas filhas, além de mim, a Mariângela, a Lena, a Gláucia. É muito gostoso, né, mãe? Então, que essa lição maravilhosa que fala realmente desse voo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento como espíritos imortais, possam ser mesmo amparados num voo equilibrado do conhecimento, do amor, para que haja harmonia do conjunto, para que haja uma coerência e haja um fundamento, para que a gente possa crescer cada vez mais, a gente busque esse desenvolvimento.
Então, muito lindo. Para aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde, eu vou sugerir também uma leitura de um livro que chama Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. É do Vanderlei de Oliveira, né? Vanderlei Soares de Oliveira, pelo espírito de José Mário. Ele traz aqui algumas condutas, inclusive condutas norteadoras para aqueles que se envolvem no trabalho nos centros espíritas. É muito linda essa obra e ela vem, assim, a casar, né, mãe, com essa lição de hoje, e aqueles obreiros que vêm realmente na humildade e tendo esse movimento de amor, são aqueles que estão prontos para servir. Então, precisa mesmo desse equilíbrio nas duas asinhas, para que a gente possa voar. Então, mãe, muito, muito obrigada. Que Deus a ilumine cada dia mais. Que cada lição como essa possa calar fundo nos nossos corações e a nossa gratidão à Senhora também possa tocá-la no fundo da sua alma. Que assim seja. Muito importante. Então, um beijo a todos. Essa live vai ficar gravada aqui no GTV. E depois também eu publicarei mais tarde no meu canal do YouTube. E um beijo a todos vocês. E até a próxima semana, quando nós falaremos sobre a 10ª mensagem. Mãe, um beijo imenso no seu coração. Beijo aí pro papai. E até a nossa próxima live. Assim. Beijo. Que assim seja.